TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Gêmeas. Duas gêmeas são separadas ao nascer, ao serem vendidas pela mãe. Quando o pai das crianças descobre, é assassinado ao tentar evitar o negócio. A partir daqui, o enredo está cheio de situações aparentemente fortuitas que vão moldando a vida da mãe e das filhas até que se dá o inevitável reencontro. A história mostra-nos como a espiritualidade pode interferir na vida terrestre e ensina-nos que os acasos e as coincidências não são senão a aplicação das leis universais e perfeitas que Deus criou para nos ajudar a todos na trajetória da evolução. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo lá no fundo? Sejam muito bem-vindos mais uma vez hoje à nossa casa. Vou tentar aqui. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em nossas mentes e principalmente no dia de hoje, a equipa médica e espiritual de Dr. Bezerra possa também nos acompanhar e amparar com certeza encarnados e desencarnados aqui presentes. Vamos começar a narrativa de hoje contextualizando o ambiente espiritual planetário do início do século XIX, que surgira justamente com o fim, com as agitações, os resultados da Revolução Francesa. E a espiritualidade mal termina todas aquelas realizações bélicas, e a espiritualidade se movimenta no sentido do trabalho, do progresso, arregimentando forças para o novo século. E reúne-se então uma grande assembleia, como nos narra na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Chico. A narrativa então nos traz que nessa assembleia, na espiritualidade, reúne diversos espíritos, genialidades, espíritos já avançados espiritualmente, representando cada parte do planeta, para que pudessem decidir o destino e as melhorias a serem feitas, para que trouxesse o Consolador prometido. Então esse século veio nos brindar com diversas descobertas, diversas evoluções tivemos em todos os campos da ciência, seja o científico, o filosófico, seja na arte. Temos a invenção, a descoberta da locomotiva, telefone, da lâmpada, o fonógrafo. Tivemos vários avanços. Tivemos, em cada ano, em países diferentes, a lei da abolição da escravatura. Para todo esse ambiente, foi preparado uma equipa de espíritos que reencarnariam nesse ambiente e que apoiariam Kardec para trazer o Consolador prometido. Leon Denis, Flammarion, Guélany e vários outros. E Ismael, como protetor do Brasil, reúne também seus espíritos mais dedicados, em especial a um. E diz assim: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alto sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais
dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força da perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus. Portanto, Ismael aqui diz que a espiritualidade nunca faltará, nunca estará ausente, estará ao lado, acompanhando, desde que mantenha o discípulo vigilante, em sintonia com o bem. E assim com todos. A espiritualidade agindo próximo a cada um de nós, desde que consigamos abrir nossos corações, estabelecer essa sintonia. E lembrando aqui que, acima de tudo, que a tarefa é de Jesus. Então, estamos a falar aqui e vamos tentar abordar essa grande biografia do nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. É uma grande responsabilidade. E para quem já esteve próximo e quem ouviu suas mensagens emocionantes e todo o seu trabalho, é impossível numa palestra só, porque todos os livros que foram pesquisados, acho que nesse slide tem 2%. E teria que dar continuidade mesmo em outras palestras, tantos temas para reflexão, mas vamos tentar aqui. Vamos tentar, depois desse contexto que foi dado, sobre a reencarnação, o motivo da reencarnação de Dr. Bezerra. Vamos falar de toda a cronologia, vamos passar por toda a época, a história da sua vida, alguns casos, os artigos e obras que foram publicados por ele e o seu trabalho o trabalho de reconhecimento, né, dado aos homens a ele. Portanto, nasce após essa assembleia no plano espiritual, a 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, Ceará, como vemos aqui na região nordeste do Brasil, aqui nessa região, o nosso Dr. Bezerra de Menezes. Portanto, estamos hoje, dia 27, estaríamos fazendo uma singela homenagem a este grande espírito que nos acompanha e assiste todos os tratamentos espirituais, principalmente de cura. E ele na Terra, para quem não sabe, na sua última encarnação, foi então médico, escritor, muitos livros, jornalista, escreveu muitos artigos para jornais no Brasil, político, como político ele foi vereador, prefeito, seria o presidente da Câmara Municipal, deputado e expoente da doutrina espírita. Mas ele foi muito mais do que isso, ele foi um médico da medicina desinteressada, um jornalista honesto, um político que exerceu com justiça a política, a tarefa que lhe foi dada. Portanto, começamos pelos principais fatos, quando em 1842, então ele nasceu em 1831, em 1842, a sua família, devido a questões de perseguições políticas, precisou se transferir para o outro estado, o Rio Grande do Norte. E lá ele tinha aulas públicas de latinidade, onde em tão tenra idade ele já conseguia até substituir o professor. Notemos que observamos que por o apoio da missão de Bezerra, além de todo o amparo espiritual, havia os encarnados ao seu redor, em especial a sua família. O seu pai, que mostrou desde sempre grande honestidade e justiça, portanto, ele foi educado de forma
na rigidez da honradez. E sua família era católica praticante. Portanto, ele teve uma base educacional, uma base religiosa, para que também lhe desse apoio para seguir na sua missão. Seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, era tenente-coronel da Guarda Nacional. Seu avô também ligado a essa área. Portanto, era uma família forte. Na época, eram fazendeiros e tinham fortuna. Depois, entretanto, em 1846, eles saem do Rio Grande do Norte e retornam ao Ceará, onde então Bezerra faz o liceu. Entretanto, o seu pai, devido à sua generosidade, o seu grande coração, fazia muitos favores a parentes e a familiares, a amigos, e a situação financeira não se aguentou, vindo então uma derrocada. Ele, logo que se apercebe que essa situação se inicia, ele procura os seus credores e diz que retorna tudo aos credores, não fica com nada, de forma a pagar a dívida que havia. Muitos credores eram seus amigos e não aceitaram isso. Disseram, olha, não fique, pague quando puderes. Ele não aceitou, ele só aceitou na condição de que ele então fosse apenas administrador dos bens. Aquilo, na verdade, não era nada seu. Então, Bezerra, que estava fazendo seus estudos, foi surpreendido, assim como os irmãos, por essa situação da família. Em 1851, seu pai desencarna, e é quando ele junta um dinheiro que os parentes haviam lhe dado para fazer uma viagem, para viajar para o Rio de Janeiro, para poder lá e estudar, e entra para a Universidade do Rio de Janeiro, para a medicina. Em 1856 é quando ele se forma médico. Entretanto, durante todo esse percurso, devido à situação financeira, Bezerra dava aulas particulares. E certa vez, um rapaz chega pedindo aulas de matemática. E ele diz assim, eu tenho que me preparar melhor para dar as aulas, então. E o rapaz quis pagar adiantado. Ele não aceitou, mas não, é melhor que aceite, porque senão eu vou usar o dinheiro para outra coisa e depois fico sem o dinheiro. É melhor aceitar agora. Ele aceitou o dinheiro adiantado. Entretanto, o rapaz nunca mais voltou. E esse rapaz apareceu justamente quando ele estava preocupado em pagar o aluguel do quarto onde ele estava. Portanto, é quando vemos que há o amparo espiritual para que a missão se cumpra, para que ele consiga seguir adiante. Depois, em 1858, ele é nomeado cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército e casa-se com Maria Cândida de Lacerda e tem 2 filhos. Em 1860, Kardec, então, já atendia e de forma gratuita a muitos pacientes, ajudava, dava tudo de si, ajudava até nos alimentos, quando ele percebia que o paciente não lhe faltava até mesmo o alimento, a roupa. E ele ficou assim muito conhecido. Então, moradores da região o procuram para que os representasse junto à Câmara Municipal. E ele rejeita por 2 vezes. No entanto, eles apelam ao patriotismo de Bezerra. E ele acaba, então, por aceitar. Ele não queria aceitar, e lembrando até do pedido que o pai havia lhe feito, talvez pelo que eles haviam passado no passado, né, na política, e o pai havia lhe pedido para que não se envolvesse com a política. No entanto, ele não teve como escapar. E vamos ver que realmente era esse o destino, era necessário. Em 1861, ele então inicia a carreira política como vereador no Rio de Janeiro, sempre pelo Partido Liberal. Sua família também já fazia parte do Partido Liberal e foi por isso as perseguições políticas. No entanto, em 1863, desencarna a sua esposa, num período de apenas
20 horas. E aquilo o abala profundamente. Tudo perde o sentido. E o prazer que ele tinha nas mínimas coisas, como, por exemplo, o prazer que ele tinha na leitura, ele perde esse prazer. Ele não consegue ter paciência de ler uma página sequer, seja de que obra for, científica ou não, ele que gostava tanto de ler. Portanto, aquilo o abala realmente profundamente. E desde jovem, quando na universidade, devido ao contato com outros rapazes livres pensadores, ele começa a se questionar da sua própria religião. E ele sente que é uma fé não raciocinada, porque foi abalada num momento crucial e ele realmente fica céptico nesse momento, porque não vem consolá-lo. Então, em 1865, ele casa-se novamente com Cândida Augusta de Lacerda Machado, com quem ele teve 7 filhos. No entanto, nesse percurso, ele vai trabalhando na política, como ele estava, e ele desenvolveu um grande trabalho na Câmara Municipal da Corte, então, na época era então o Império. O Rio de Janeiro era a capital do Império. Então, na Corte em favor dos humildes e necessitados. Foi reeleito e ocupou várias vezes as funções de presidente interino da Câmara e depois como efetivo. Ele defendeu a lei dos consumidores, defendeu a ecologia, o direito dos professores, do trabalho doméstico. Portanto, naquela época ele já começou com tudo isso. Bezerra já mostrava toda essa preocupação como político, já naquela época. Entretanto, ele era muito atacado, mesmo dentro pelos seus próprios correligionários, dentro do partido. E, inclusive, sai na imprensa através de amigos que expressam isso, tamanha força que Bezerra representa, porque se mantém inalterado, tolera até mesmo o adversário. E ele tem sempre opiniões moderadas em relação à política. Não é aquele fervor de forma que acaba por se contrariar e acaba por perder o equilíbrio. Não. Ele mantém sempre o equilíbrio, mesmo diante dessas situações. Em 1867, como deputado-geral do Rio de Janeiro, ele cria, então, a linha férrea, a estrada de ferro de Macaé a Campos, constrói a via férrea de Santo Antônio de Pádua e foi presidente da Carris Urbanos de São Cristóvão. Portanto, aqui estamos vendo aqui um lado de Dr. Bezerra, empreendedor. Até que, nesse período, um amigo lhe dá de presente, um colega de consultório lhe dá de presente a Bíblia. E como ele morava na Tijuca, então o percurso dele, de pegar o comboio da época, o elétrico, demorava mais ou menos 1 hora, era o tempo que ele lia os livros. Ele começou a ler avidamente a Bíblia. Então, aqui que notamos a evolução religiosa e que podemos ver que acontece com muitos de nós, com os nossos corações também, quando somos abalados. Então, ele vai da descrença agora à mudança, ao raciocínio. Então, ele percebeu que ele seguia uma religião que para ele era uma doutrina que ele se acostumou às suas práticas sem procurar a razão da crença. Portanto, seja qual for a doutrina, isso é uma base importante para que nos mantenhamos nela. E que consigamos trabalhar realmente, sermos realmente praticantes. Então ele lê toda a Bíblia e quanto mais ele lia, mais vontade ele tinha de continuar. Então, atirei-me à leitura dos livros sagrados. Ele começou a pesquisar os livros sagrados.
Saiu esse testemunho dele no Reformador de 1892. E aqui faço um parênteses, faço uma pausa. Quando eu acho que aqui entra aquela passagem de Jesus, busca e acharás. Quando o nosso coração está ávido, está sedento de consolo, de uma resposta, e que um dia acabamos por encontrar. E ele se encontrou consigo mesmo quando encontrou-se então com a Bíblia. Foi quando começou. Nesta obra de doutora Marlene, Nossa Vida no Além, ela vai fazer um estudo, dentre eles vai buscar o Obreiros da Vida Eterna, psicografado por André Luiz, onde cita uma passagem que é a travessia da ponte, quando os desencarnados são então transportados para hospitais espirituais, e é narrado até cientificamente a questão do túnel de luz, da ponte de luz, e que realmente é narrado nos livros espíritas também. E Dr. Bezerra faz parte de um desses grupos. Então, quando eles estão fazendo essa passagem, os pensamentos da Terra atingem os desencarnados, né, que estão ali mais debilitados e que estão tentando se desligar. E podem, então, ficarem alterados, né, emocionalmente. E então o Dr. Bezerra, neste momento, e é essa a narrativa, ele pede para ler o Salmo 27. E, se me permitem, vou ler a frase desse salmo que diz assim: ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco, a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. E ele pede para fazer uma prece. Dr. Bezerra, para quem o conhece e vê nas passagens dos livros, ele sempre faz referências a passagens dos Salmos, aos Salmos. Portanto, vem daqui esse estudo dele, ávido aos livros sagrados, e essa ligação dele com a Bíblia, com os Salmos, com essas passagens. Como tive o privilégio de fazer parte de trabalhadores que estavam sob a tutela espiritual de Dr. Bezerra, ele nos pedia para, sempre quando fôssemos voltar de férias, fizéssemos sempre na mesma hora os salmos e uma prece, para que nos fortalecêssemos e que através daquelas palavras que traziam força, que traziam positividade, afirmações, nos preparássemos para retornarmos ao trabalho espiritual. Portanto, sabemos aqui do que se trata e esse contexto. Continuando. Em 1875, então, ele conhece o Espiritismo, porque um colega que traduziu o Livro dos Espíritos deu então a ele de presente. Então, notem que quando o Ismael o prepara, né, na espiritualidade, ele diz que o Consolador virá primeiro a cultura do velho mundo na Europa e depois teria que florescer na pátria do Evangelho. Então, é quando então esses livros são traduzidos e chegam então, né, a esse outro país. E mais uma vez Bezerra lê avidamente e acontece a mesma coisa que foi com a Bíblia, né? Então, naquele percurso comboio, e ele lê de novo também o Livro dos Espíritos. E ele nos diz assim: é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, porque antes de ler ele ainda pensou, bom, não vou para o inferno só por ler o Livro dos Espíritos. Então ele abriu e começou a ler, né? Por curiosidade, começou a ler. Então, quando eu tenho estudado todas as escolas filosóficas, pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. A mim mesmo dizia, parece que eu era um espírita inconsciente, ou, mesmo como se diz vulgarmente, de nascença. O busque e acharás. Então veio aquilo de encontro a ele, e claro que como temos uma reencarnação onde nascemos no meio, isto é
proposital para que aprendamos aquela cultura, aquele ambiente familiar, e porque daquilo vamos tirar algum proveito. Mesmo que tenhamos uma essência já que vem para a espiritualidade e nasce e desponta no momento crucial da nossa encarnação. Então ele relembra, né, esses conceitos. Aqui uma foto do Dr. Bezerra, em 1878, como presidente efetivo da Câmara Municipal da Corte, até 1881, novamente deputado-geral pelo Distrito da Corte, também até 1885, e a inclusão do seu nome na lista senatorial do Ceará. Depois, Dr. Bezerra tem um problema de saúde, a dispepsia, um problema de digestão, e ele passa muito tempo, ele fica 5 anos sem que a própria medicina consiga ajudá-lo. Então, ele nunca ainda tinha tido nenhuma experiência mediúnica propriamente, e ele tem, nesse momento, através do médium receitista, o senhor João Gonçalves Nascimento. Então, o que acontece? Como ele é de uma posição social que não poderia se mostrar assim, ele queria primeiro testar e ver. Então, ele manda um amigo, orienta um amigo para que vá até o médium. Então, o amigo vai até o médium, fala qual é o problema de saúde, mas não cita para quem é, não fala o nome da pessoa. Só que a receita vem para a pessoa certa e diz exatamente tudo o que está a se passar com ele. Então ele diz, Adolfo, sendo que o amigo não falou nada. O seu órgão, meu amigo, e chama ele de meu amigo, não é o suficiente para satisfazer o consultante. Atentas às circunstâncias da sua elevada posição social como membro da Câmara, né? E principalmente da sua proficiência médica. Entretanto, como não dispomos de outro meio, faremos com ele o mais que pudermos. Vejo no seu organismo e começa a descrever, fazer uma descrição minuciosa. E como a homeopatia naquela época já estava desenvolvida, já chegara ali, então era através da homeopatia. E manda então a medicação para o Dr. Bezerra. E ele, surpreso, porque a pessoa acertou seu nome e sabia, né, a razão dele não estar lá, ele pessoalmente, ele estranhou muito aquilo. Para quem lê as obras de André Luiz sabe que a espiritualidade consegue, mesmo espíritos mais evoluídos, consegue auscultar, né, o nosso organismo e consegue, mesmo à distância, e com aqueles que o acompanham, a pessoa que está ali encarnada, eles se comunicam. Então, há ali já um acompanhamento espiritual. E vemos isso nas obras de André Luiz também. Portanto, ele se surpreende que em 3 meses ele consegue se curar quase que completamente. Há, entretanto, um período depois que ele estava recebendo a medicação e o seu primo é que estava indo até o médium, o João Gonçalves, pegar a medicação, e era uma tarde onde ele não tinha ido à Câmara, era uma tarde por volta das 2h, 2h30, onde ele recebe a visita de um amigo. E o amigo pergunta como ele está, ele fala, estou quase completamente bem, eu só sinto uma dor no quadril, um desconforto numa das pernas, na coxa, como se estivesse a fraquejar, mas de resto está tudo bem. E eles vão conversando, daí a pouco chega o primo, que tinha ido até esse médium receitista, e chega com um bilhete e diz assim, meu amigo, justamente essa dor no quadril e esse mal-estar que sente na coxa é que mostra que você ainda não está completamente curado. E ele se surpreende, porque ele calculou o tempo, era justamente na hora que ele estava a falar com um amigo em casa, é que o outro estaria lá na casa espírita recebendo aquela receita. Então ele se surpreende mais uma vez por essa experiência, por essa prova, né, mediúnica. Então foram esses os principais contatos e a prova que ele teve para ele mesmo. E isso nós temos na nossa revista espírita. Dr. Bezerra, em diversos jornais, então ele participava, ele escrevia vários artigos. Em 1884, então, ele publica a obra que é A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extinguir sem danos para a nação. Ou seja, ele propunha
um programa, quer dizer, não é só ter a abolição da escravatura, mas e o que fazer depois? Então, ensiná-los, né, um programa para escola, para eles aprenderem a ler, a escrever, uma gestão familiar, cursos profissionalizantes, ou seja, para que eles fossem orientados, para que tivessem o menos impacto possível, para que eles fossem inseridos, né, na sociedade. Então, algo bastante lógico. E que ele então ele se preocupava com isso naquela época e escreveu, então, esse artigo, essa obra. Então, ele participava na revista Reformador, na época de Quintino Bocaiúva, que a dirigia, e que ele escrevia artigos espíritas com o pseudônimo de Marx. Também participava do jornal O País, muito popular na época. Continuando. Em 16 de agosto de 1886, é quando então que Dr. Bezerra se assume realmente espírita diante da sociedade, porque ele tinha cargos públicos, ele era conhecido. Então isso foi no Salão da Velha Guarda. Claro que tiveram aqueles que o criticaram e outros que o apoiaram. Então ele disse assim: convencido da verdade espírita, que tenho sujeitado o mais sério exame e até a experiência, eu venho em obediência ao preceito do Cristo confessá-lo em público, para que me possa ele reconhecer em seu reino. Confesso, pois, a fé cristã segundo o Espiritismo, dando graças a Deus por ter abalado minhas entranhas. E aqui que vemos justamente que se encaixa uma passagem de João, que nos diz que, contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. É mesmo pela falta de conhecimento que há muitos ataques, há muitas dissensões, mas que ele conseguiu suportar. E a mais dura foi da própria família, por serem católicos, praticantes e fervorosos. Eles não aceitaram essa mudança de Dr. Bezerra. Então, para ele, essa parte foi a mais dura. Depois, em 1889, ele foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira, em 1889, pois ele se mostrou o único capaz de resolver divisões, dissensões. Então, e como tal, ele iniciou o estudo metódico do Livro dos Espíritos. Em 1890, com debates, em 1890 a 1891, ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, quando então ele implementa o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui vemos, né, já agora vamos aproveitar, dia 10, reiniciamos os grupos de estudo, né, seguindo aqui Dr. Bezerra, o grupo de estudos do Livro dos Espíritos do sábado e Introdução à Doutrina Espírita. Portanto, porque Dr. Bezerra já defendia, e como aquela obra, né, falando sobre a escravidão, ele falava muito sobre a parte, e defendendo muitos professores, da instrução. O como era necessário a educação e a instrução, para que o país não se corrompesse, não ficasse doente, né, devido à própria ignorância, né, ou seja, uma educação moral e cívica. Então era o que ele muito defendia. Então, em 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, desencarna o nosso Dr. Bezerra de Menezes. E quando isso acontece, Leon Diniz, que era amigo de Dr. Bezerra, se pronuncia assim: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. E depois, 50 anos depois do seu desencarne, isso aqui é um resumo do resumo, quando então há uma reunião na espiritualidade, vem Celina como representando Maria, Nossa Senhora, a convite dela, convidar Dr. Bezerra para que ele
subisse a planos mais altos e aceitasse tarefas em planos superiores. No que ele recusa-se, dizendo que queria continuar no Brasil, na Terra, enquanto houvesse uma alma a chorar. E Celina então retorna, se reúne ao plano superior, depois retorna com a resposta e diz: o seu pedido foi aceite, fique o tempo que quiser. Por acaso deram-lhe um tempo, esse tempo já foi ultrapassado. E Dr. Bezerra continua conosco. Tanto fica conosco que esse comprometimento dele, como Ismael expressou, da unificação dos espíritas, de levar paz, o consolo, ele leva esse compromisso através das AMES internacionais, através das associações médicas espíritas, através das várias casas que estão em seu nome na Terra. Vamos ver aqui alguns casos e algumas dessas casas. Enquanto encarnado, tive apenas que ter a dificuldade de selecionar aqui alguns casos apenas. Certa feita, quando ele sai da casa espírita, ele então, já saindo, já na rua, encontra com o Senhor e que, assim que ele olha, que os dois se olham, ele percebe que ali estava uma dificuldade. Ele se apresentava com roupa em desalinho e aí o rapaz falava: me encontro desempregado, com fome, febril, a minha família também não está bem. Por caridade, me ajude. Ele enfia a mão nos bolsos, não tem nada. Então ele pede a inspiração ao seu anjo de guarda, à espiritualidade. No que ele então pergunta assim para o rapaz: você acredita em Deus? E aí ele diz assim: acredito, sim, Senhor. Então confie nesse abraço que eu vou lhe dar. Dá-lhe um abraço sentido e fazendo uma prece. É nessas horas que digo que mesmo abraço é um passe em prece. E ele então orienta para que ele faça a prece e faça a mesma coisa, esse mesmo abraço com a sua família e uma prece em casa com água, para que a água pudesse ser fluidificada com o remédio e o alimento necessário a eles. E o rapaz, então, se despedem e seguem seu caminho. Dr. Bezerra com um aperto no coração, porque gostaria de ter ajudado mais. Quando uma semana depois esse rapaz retorna e diz assim: venho lhe agradecer pela bênção que recebi, porque naquela noite fiz exatamente como falou, dei o abraço à minha família, coloquei a água, e aquilo fez abaixar a febre durante a noite, estávamos todos febris, e nos alimentou, não sentimos fome aquela noite. No dia seguinte, quando fui para a rua, fui intuído a me dirigir-me a uma porta onde me acolheram e me deram o que precisaram, um trabalho. Venho então aqui agradecer. Então, a confiança também daquele homem. Como Jesus diz, né, a sua fé te curou. E às vezes precisa apenas uma mão amiga, um abraço. O outro caso, que sempre apareciam casos difíceis de muitas pessoas carentes, e Dr. Bezerra não negava auxílio nem tratamento a nenhum, e tentava sempre ajudar a todos. E este caso não foi diferente. Entretanto, eu gostaria aqui de fazer uma pausa, um parênteses. E gostaria de lembrar aqui uma palestra da nossa companheira Isabel, que ela fez na quinta-feira passada, sobre Zaqueu. Zaqueu, que era conhecido publicano,
Então, Jesus no meio da multidão, com os discípulos, aquela multidão que se acotovelava. Zaqueu, que ouvira falar o seu nome, estava curioso, queria vê-lo, mas ele, de estatura baixa, resolve subir em uma árvore para tentar ver Jesus. Ele não era bem visto pela população porque ele enriquecera, ajuntara muito dinheiro através de questões políticas e através de abuso a outras pessoas. E então Zaqueu sobe a árvore e cruza o seu olhar com Jesus. E naquele momento Zaqueu sente estremecer o seu corpo. Mais uma vez, quando encontramos conosco mesmos, seja através da Bíblia, seja através de um olhar, um abraço. E Jesus percebe e diz: Zaqueu, esta noite estarei na sua casa. E aí Zaqueu diz: Rabi, sei que tenho retirado do povo tudo o que posso. Tenho sido um mau administrador. E minha fortuna eu a conquistei com as lágrimas alheias. De agora em diante, retribuirei a todos a quem causei constrangimento e devolverei tudo aquilo de quem tirei. O tempo passa, mas o primeiro passo é o do reconhecimento. É quando reconhecemos que estamos errados. E depois vai um longo caminho para nos transformarmos. Passou-se o tempo e Zaqueu reencarna. Então vamos a esta sala onde encontra-se essa mãe com a criança e que não tem dinheiro para pagar aquele medicamento que foi receitado. Então ela diz: obrigada, Dr. Bezerra de Menezes, muito obrigada, porque ele lhe entrega o anel de formatura, ele não tem mais nada para dar para que ela possa arranjar o remédio, para que possa então comprar, E ele diz: não agradeça, filha, estou apenas devolvendo aquilo que lhe tirei. Renasce Zaqueu, refletindo nos olhos o olhar do Rabi. E aqui está as suas tendências políticas e a sua forma, então, altruísta, generosa de ajudar a todos. Quando desencarnado, narra-nos André Luiz na obra Ação e Reação, que vou aqui, permita-me ler novamente. E que nos diz assim: com mais de 50 anos de serviço à causa espírita após o seu desencarne, Bezerra fez jus à formação de extensa equipa de trabalhadores que lhe serve a bandeira de caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem. E assim ele pode estar em vários lugares e ajudar. E por isso nós falamos a equipa médica de Dr. Bezerra de Menezes. A ponte e o caminhão. Essa passagem acontece com Chico quando ele atendia periodicamente a pessoas que residiam embaixo de uma ponte. E aquela vez ele não tinha conseguido nenhuma doação. E ele não sabia o que levar. Então ele é intuído, para que levasse água fluidificada. Ele chega então com seus companheiros, com a água, e as pessoas se exaltam. Água? Mas como? Alguns se exaltam, até que uma companheira diz assim, que também estava recebendo ajuda: olha, ele está sempre aqui nos dar. Hoje ele não conseguiu. Vamos então nós dar a ele. E cantaram para Chico. Isso também é muito importante, para que a ajuda depois se faça, porque muitas vezes é um teste, é uma prova. E, entretanto, chega um caminhão e chama pelo Chico. E o Chico ali, com as pessoas debaixo da ponte, ele vai até lá. Você quer o Chico? Sim. Ah,
é que você ajudou um pai muito condoído, e ele pediu para que eu trouxesse aqui esse caminhão de alimentos. Você ajudou no momento mais crucial da partida do filho. O filho havia desencarnado e você o consolou. E como é que você soube que eu estava aqui? Porque eu procurei ali na casa espírita, que era onde haviam me pedido para entregar, deram-me esse endereço. No entanto, havia lá um senhor de barbas e perguntou o que gostaria meu filho, e ele falou qual era o objetivo, e ele disse: olha, então segue para aquela rua, para aquele local. E quem era esse senhor? Ele me disse que o nome dele era Dr. Bezerra. Então Chico ficou eternamente agradecido. Certa feita, Dr. Bezerra diz-nos, irmão X, que estava numa praia deserta. E muito triste, porque ele via que os peditórios que chegavam a ele eram todos de natureza material, muitos deles pedindo emprego, pedindo negócios bem-sucedidos, etc., e lucrativos. E ele triste, porque depois de tanto tempo ele tentava ensinar e não pediam algo mais para o espírito. Então as suas preces foram escutadas, e aparece ao lado dele Antônio, de Lisboa, de Pádua, Santo Antônio, e diz assim: meu filho, por que estás triste? Claro que ele sabia. Ele fala assim: venha comigo, venha me acompanhar. E seguem para um templo. E aí Antônio de Lisboa mostra a mente, todos os pensamentos das pessoas que estavam ali presentes, e muitas estavam até pedindo vingança, pediam coisas materiais, casa, emprego. E aí, me permitam novamente ler essa frase que eu acho muito especial, que diz assim: Antônio Bezerra: nosso problema é o de instruir sem desanimar. Jesus no monte, sentindo extrema compaixão pela turba desvairada, alimentou-lhe o corpo e clareou-lhe a alma obscura. Então Jesus também se preocupou com isso. Não vamos desanimar. Vamos ensinar, mesmo para que empregue bem essa parte material, porque eles precisam também da parte material. E tentou assim animar Dr. Bezerra. A outra história sobre Chico. Chico, depois de atender 5 horas seguidas, várias cartas, ele não pede diretamente a Dr. Bezerra, que o assiste constantemente em vários tratamentos de trabalho junto ao Chico. Ele pede, através de um outro companheiro tarefeiro, para que Dr. Bezerra pudesse lhe receitar alguma medicação que lhe aliviasse o olho, porque ele tinha quando descobriu a catarata no olho esquerdo, ele tinha um grave problema no olho. E Dr. Bezerra então aparece e diz assim: mas por que você não pediu diretamente a mim? E aí o Chico falou assim: por favor, posso fazer um pedido não como gente, mas como uma besta que sou, mas que preciso continuar a minha tarefa. E aí Dr. Bezerra responde assim: mas se você é uma besta, eu sou o quê então? E aí Chico responde: você é o veterinário de Deus. Mas, como Chico mesmo diz, eu não me sinto com privilégio algum, e a mediunidade não me exime das vicissitudes. Quando Chico descobriu então a catarata, não é? Emmanuel e Bezerra me orientam a tratar-se com recursos da medicina humana e não contar com qualquer privilégio da esfera espiritual. Isso porque o Dr. Bezerra nos diz que a cura e o objetivo da cura deve ser levado em consideração. Desde que conseguiu atingir o objetivo espiritual, e aí a sua cura é atendida. Então o próprio Chico
teve que sofrer porque era necessário para cumprir aquela missão. Isso nos mostra a humildade e essa questão da cura e da dor, né? Outro caso interessante que falam para o Chico assim: Chico, eu estou com a vida por um fio. Você não acha que estou na hora de parar? E aí o Chico responde: olha, João, não pare não. O Dr. Bezerra está me dizendo que quando a nossa vida está por um fio, quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa. Então, eram algumas passagens interessantes. Outras em particular, e acredito que vamos começar a terminar. Dificilmente falo na primeira pessoa, mas certos temas é bom mostrarmos o contato que tivemos com o tema. E na minha família tivemos casos bastante sérios, onde, não falarei aqui o nome, mas onde tiveram pelo menos uma pessoa com uma doença rara, os médicos a desenganaram completamente, que voltaria a andar, ficou na cadeira de rodas. Foram duas que tivemos na família assim. Uma foi por um acidente e outra foi por uma doença que os médicos diziam que era rara, não conseguiam. Foram diversos médicos que foram consultados. E até que, chegando na casa espírita, o Dr. Bezerra nos diz: a cada uma delas, vocês voltarão a andar. E elas voltaram a andar com um tratamento espiritual. E é muito difícil depois de tirar a esperança de alguém, seja de vida, de uma cura, desenganado dos médicos, e depois conseguir. Só vou falar desses relatos, foram vários, de experiência própria. Inclusive, quando cheguei na casa espírita, e a forma como fui acolhida, como uma jovem cheia de medo, não conhecia nada daquilo. E foi ali que Dr. Bezerra ajudou-me e orientou-me. Mas vou parar aqui com os casos por causa do decorrer da hora. Ia mostrar as obras publicadas, mas eu vou ter que passar por elas só para chegar no fim, para a nossa mensagem final. Como eu digo, foi muitas pesquisas e não foi realmente... É difícil resumir muito todas as obras que ele escreveu e todo o reconhecimento que foi dado a ele pela Câmara e Câmara Municipal, e infelizmente vou ter que passar. O Hospital Psiquiátrico Dr. Bezerra de Menezes, a Associação Beneficente Bezerra de Menezes, mas vamos ter que voltar. Gostaria só apenas de dizer que ele foi considerado um médico dos pobres. Ele representou o fora da caridade, não a salvação. Que apesar de todo o conhecimento, foi através da sua generosidade, foi tudo que ele fez em prol de tantas pessoas, que mostrou a ascensão desse espírito. Portanto, a bibliografia é grande para quem... eu aconselho a quem quiser se aprofundar no tema. Estas obras que falam da vida de Dr. Bezerra, Vida e Obra, Bezerra e Chico, O Ideal de Amor, Lindos Casos de Chico, 13º Apóstolo. Outros livros que foram também de apoio e outros sites de apoio. Infelizmente não pudemos concluir aqui. E eu já esperava que teria que dar continuidade para uma próxima palestra, para abordar o resto do tema e o que não consegui aqui apresentar. E vamos então para a mensagem final. Aqui, plantando o bem que Deus ensina, dando exemplos de amor aos desumanos. Ali, curando o enfermo, e aos vios tiranos, peço desculpas, mostrando sempre
de outros maus assina. Passaste a vida assim, tantos aos humanos, como aos falsos pregando a sã doutrina da eterna lei do amor, que a voz divina plantou na terra há 1000 e tantos anos. E hoje, em sonhos, à noite, nos espaços azuis e intermináveis, te contemplo, sorrindo de Jesus nos puros braços, e ouço uma voz dizer no eterno templo: feliz aquele que seguir-lhe os passos, feliz aquele que seguir-lhe o exemplo. Esta homenagem de Casimiro Cunha Bezerra. Ele mostrou, através da vigilância e da sintonia com o bem, o aparato, o amparo espiritual. Ele foi e sempre será um grande exemplo para todos nós. Eu espero ter ajudado. Agradeço a paciência com que estiveram me ouvir. Desejo a todos muita paz. Obrigada. Depois de ouvirmos este caminho luminoso e para o qual nós não temos palavras, não é? Porque Bezerra de Menezes era um espírito especial, mas que nos veio falar, e a Andreia veio-nos falar da humanidade desse espírito, das suas vicissitudes na vida e de como nós podemos, eu estava sentada a pensar como nós podemos então olhar para esta vida que foi Zaqueu e que foi Bezerra, e de como este espírito se renovou em Jesus. Foi isso que a Andreia nos vai contar. Foi de facto uma história muito bonita de como ela nos conseguiu falar sobre Bezerra. Em todas as atividades que ele desenvolveu ao longo da vida, ele foi capaz de colocar o Evangelho, de colocar amai o próximo como a vós mesmos. E essa é a grande lição que ele vai contar a todos nós, é a grande lição que as grandes almas, que os grandes espíritos nos vêm contar. Temos que agradecer, sim, esta tarde luminosa, cheia de conhecimento e de mensagens de esperança para todos nós. Zaqueu fez o seu caminho de renovação, nós também estamos a caminho e vamos, sem dúvida, fazer o nosso caminho de renovação. Temos, sim, que pensar que, como Bezerra trabalhou para o bem, para a verdade e para o próximo, nós também o poderemos fazer. E daí, como a Andreia disse bem e trouxe até nós, fora da caridade não há salvação. Foi isso que nos veio ensinar Jesus, quando lhe foi perguntado como entendia a caridade, como Jesus entendia a caridade, os espíritos, na pergunta 886, disseram-nos indulgência, benevolência e perdão das ofensas. É esse o caminho. É essa a grande mensagem que a Andreia nos vai trazer. Agradecemos a todos, então, uma boa tarde para todos e vamos chamando a Susana para nos fazer, então, a prece final.